Cast na Bola, o podcast do mundo na bola. Um pouco de tudo sobre o futebol. Hoje com Fabrício Kika e Pedro Sampaio. Hoje, para falarmos de futebol internacional, falarmos da Champions League. Fala aí, Pedro. Fala, Kika. Vamos nessa que tem muito assunto quente para falar hoje, hein? Falar do melhor futebol do mundo é sempre muito empolgante, né? E deixando claro que esse aqui é o nosso primeiro podcast e você vai encontrar no Spotify, SoundCloud e, é claro, no YouTube. A gente vai botar essa nossa conversa aqui também no YouTube. Você vai encontrar a gente em todas as redes sociais. É importante que você já chegue deixando o seu like, se inscreva no canal e ajude essa família a crescer e crescer rápido. Pedro, ficou empolgado aí com a fase de grupos da Champions League esse ano ou não? Olha, eu acho assim, a fase de grupos da Champions League, ela teve bons jogos, mas eu já vi fases de grupo mais emocionantes. Entendi, estou de acordo. Vamos falar grupo por grupo e ver como é que foi essa fase inicial da Champions League. Vamos começar com o grupo A. No grupo A ficou meio claro aqui o que a gente tem, né? Ficou Paris Saint-Germain em primeiro com 16 pontos e o Real Madrid com 11 pontos. Nenhuma grande surpresa nesse grupo, né, Pedro? Não, inclusive o Paris Saint-Germain nadou de braçada nesse grupo, né? Até nos confrontos contra o Real Madrid, que ganhou o primeiro jogo, né, com uma grande facilidade, né, 3-0, só na verdade o Paris Saint-Germain só empatou com o Real Madrid fora de casa, o resto ganhou com tranquilidade. O Real Madrid, ao contrário, além de perder o Paris Saint-Germain, teve também um empate com o Bruges, né? Pois é. Estranho. Não, e sofreu contra o Galatasaray. Não foi. Não foi bons jogos. Não foram bons jogos. Passou porque tinha que passar, né? Nessa fase não tinha como o Real Madrid não passar da fase de grupos do jeito que a coisa estava estruturada nesse grupo, né? Os outros times são muito fracos comparado com o Real Madrid e o PSG. Vamos passar para o próximo grupo. Aí sim, um grupo mais interessante, pelo menos deveria ter sido um pouco mais interessante, né? Eu achava que o Bayern ia ter um pouco mais de dificuldade nesse grupo. Você também não achou, Pedro? Eu achava muitas coisas do Tottenham nessa temporada que não se confirmaram. Na verdade, me parece que o Tottenham ele já está ali no fim a estamina já está acabando, né? Já não tá já está na sobrevida esse ciclo. Tanto teve que trocar um Pochettino pelo Mourinho. Aliás, uma troca que a gente pode até comentar que eu acho questionável, não pela saída do Pochettino, que eu acho que já estava realmente no fim do ciclo, mas pela chegada do Mourinho e jogadores que me parecem mais desmotivados que o normal. É um time do Tottenham, um time que, olha, vou falar, talvez sejam uma das jogos de oitavas com mais disputados, né, do Tottenham com o Leipzig, mesmo com a diferença de elenco alta. Do Tottenham mais forte, claro. Vamos então falar rapidamente aí da substituição do Pochettino pelo Mourinho. Tem duas questões aí. Tem muita gente que acha que o Pochettino é superestimado. Você está nesse grupo também, Pedro? Olha, o que eu acho é o seguinte, o time do Tottenham, ele, com o elenco, jogador por jogador, ele é melhor do que as pessoas, né, a população média, que não acompanha tão a fundo o futebol, acha. O time do Tottenham é bom demais. Na minha opinião, é o terceiro melhor elenco da Inglaterra. Fica só atrás do City e do Liverpool. Mas à frente do Chelsea, à frente do United, à frente do Arsenal. Mas a pergunta era do Pochettino. O Pochettino... Então, eu ia chegar lá. Então, parece que o Pochettino fez mágica, quando ele não fez, na minha opinião. Ele já tinha boas peças. Tinha Harry Kane, Dele Alli, tinha o Son, o Eriksen motivado, né, que é um Eriksen de outros tempos. Tinha uma defesa muito sólida. Um bom goleiro. Assim, o time todo era bom laterais. O que eu acho, né, do Pochettino é que talvez por uma falta de conhecimento da população média, principalmente aqui no Brasil, sobre o Tottenham, a história, o elenco, quando viu o Tottenham disputando o título, né, cabeça a cabeça, né, em 2 temporadas seguidas, acha, esse cara é um mago, né? Esse cara pegou um time que até então não disputava nada e começou a disputar títulos. Quando não é bem assim. O trabalho do Pochettino é bom, eu acho que ele fez um bom trabalho, não dá para negar. Agora, também não acho que é o supra-sumo e já estavam claramente desgastados. No final da... Tá bom. Resumindo a ópera, Pedro, você está no grupo das pessoas que acham que o Pochettino é superestimado.
Mas acho ele bom também, mas acho superestimado. Eu acho ele um bom técnico também. Agora, estou de acordo com você, né? O problema não é a manutenção ou a demissão do Pochettino, é a vinda de um técnico com proposta antagônica, diferente da proposta do Pochettino, bem diferente, né? Para assumir um time no meio da temporada, complicado, né? Eu já acho o Mourinho um técnico competente. Se ele, olha só, deixa eu até refazer. Eu acho que o Mourinho é um bom técnico, só que com uma proposta de jogo que não funciona mais. É uma proposta de jogo que funciona para times médios. Funcionou na Inter de Milão, naquele campeonato, jogando contra times muito mais fortes do que ela, né? Não vejo o Tottenham mudando o estilo de jogo no meio da competição e tendo sucesso. E não tem jogador para isso. Não tem jogador para isso. Jogador leve, toque de bola, é diferente. Eu acho... Erraram na mão, não entendi. Realmente não entendi. E olha, não faltava opção, tá? Não, tinha opção no mercado. Optaram por isso. Tinha até o Jorge Jesus, né? Então, olha só, já podemos deixar marcado para o nosso próximo bate-papo a dança das cadeiras dos técnicos na Europa também, né? A gente pode falar do Brasil também, mas vamos focar na Europa para os próximos programas. No grupo C, cara, eu tenho um carinho especial por esse grupo C, cara. Não, porque, não, sério, o Manchester City é agora a potência que é, mas nunca foi, né? Sempre foi um time escondido às sombras do United, né? Pelo menos sempre não, mas durante muitos anos, durante a minha adolescência, sempre foi. Era o time do Noel Gallagher, né? Exatamente. Era o time do Gallagher, era o Atalanta, que é o time da cidade de Bérgamo, né? Uma cidade pequena, perto de Milão, o Shakhtar Donetsk e, cara, o Dinamo Zagreb. Pô, só tem time interessante nesse grupo, né, cara? E não teve surpresa. O Atalanta, na temporada passada no Campeonato Italiano, já apresentava um futebol interessante para os limites da Atalanta, todos os limites físicos, financeiros, uma cidade pequena. Menor do que dos times de ponta do futebol brasileiro, por exemplo. Muitos, né, inclusive, eu acho. Eu não tenho certeza disso não, mas tenho certeza que, por exemplo, o Flamengo e Palmeiras certamente têm um orçamento maior do que o Atalanta. E conseguiu passar. Ali, sofrido, né, ficou um ponto à frente do Shakhtar, mas passou, né, passaram o Manchester e o Atalanta. Não tem muito o que falar desse grupo não, né, Pedro? Na verdade, assim, o grupo em si teve um pouco daquela competiçãozinha para ver quem fez menos pontos. E aí, quem perdeu, se classificou. Foi o caso do Atalanta, né? Porque também não teve também um grande jogo, né? Aliás, o Atalanta ele faz um ótimo campeonato italiano, tá? A gente vai até falar sobre isso um pouco mais pra frente. O que é o Papu Gomes, né? O que é o Papu Gomes? Mas... Pois é. Já vinha fazendo no ano passado, né? A gente já havia comentado em outras oportunidades que o Atalanta era um time interessante. Na época da ida do Paquetá ao Milan, a gente eu pelo menos voltei a assistir o campeonato italiano e comecei a prestar mais atenção nesses times periféricos, né? Eu tenho que contar, né? Eu tenho adoração por times periféricos na Itália, cara. Adoração. Veneza, Foggia, Atalanta, Breccia, cara. Adoro esses times pequenos italianos, cara. Pequenos entre aspas, né? Por todo respeito. Numa dessa, batendo um papo com meu pai uma vez, eu falei, tenho adoração por time pequeno na Itália, o Torino. Meu pai quase teve um infarto. O Torino é o maior time da Itália na primeira campanha do século passado. Pois é, talvez um time com maior história, enfim, cara, aquelas besteiras que a gente fala quando a gente se empolga, né? Então é isso aí, esse grupo, o Manchester, eu imaginava que o City sairia desse grupo com 6 vitórias. Era para fazer isso mesmo. A diferença é desse nível. Agora, o City tá numa ascensão bem grande, né? Tá jogando bola. Só que eu acho que agora vai ter que fazer milagre, né? Especialmente na Premier League, né? Na Premier League já foi. Já foi, né? Já foi. Também acho. Aliás, a gente tá talvez falando do time mais eficaz do século. Não o melhor futebol, mas o mais eficaz, que é esse Liverpool. Pois é, uma boa colocação, hein? Uma boa colocação. O melhor futebol não é. Não é. O melhor futebol não é, mas é um time que parece... Isso é uma coisa que os torcedores do Flamengo pegam no meu pé quando eu falo. Mas parece que é um time que joga o quanto precisa para ganhar os jogos. Exato. Dosa, né? Parece. Não tem um elenco tão rico para ficar trocando de peça também tanto assim, não.
Pois é. Tem que repetir muita escalação. Agora, tem o gênio à frente. Enfim, a gente está falando do Liverpool. O Liverpool é lá na frente, né? Porque agora a gente está falando do grupo D. O grupo D, outro grupo que eu tenho carinho por todos os times, né? A Juventus um pouco menos, que a Juventus não é time pequeno. Mas o Atlético de Madrid, por todo o esforço que faz para brigar contra os gigantes, o Bayer Leverkusen, que eu gostava desde o tempo que o Jorginho foi jogar por lá, né? O Jorginho, que era lateral do Flamengo. E, cara, eu sempre vou gostar de todos os times do leste europeu. Acho divertidíssimo. O Lokomotiva de Moscou, né? Outro grupo interessantíssimo, passaram com certa facilidade. Com certa facilidade não, com muita facilidade, Juventus e Atlético Madrid, né? Assim, são dois times bem superiores aos demais. O Atlético de Madrid é um daqueles times na Europa que está em fase de transição e está querendo encontrar seu rumo. Ainda não está com um jeito de jogar muito, muito bem estabelecido. Apesar de ter jogado melhor que o Real na final daquela Supercopa Espanhola, né, em Alemmar, né, que fizeram lá no... Foi aonde mesmo? Foi o mundo árabe. Não me lembro, mas eu me confundo um pouco com os países lá no mundo árabe. Também me confundo um pouco. Enfim, mas foi uma competição que não foi na Espanha. E dentro de campo foi melhor do que o Real Madrid na final. Mas não ganhou... Desculpa. Não, imagina, eu que te interrompi. Pedro, fala um pouco mais dessa transição. Tá transitando do que para quê o Atlético Madrid? Tá tentando, né? Primeiro de tudo, rejuvenescer o elenco. Alguns atletas, né? Como o Felipe Luiz, o Griezmann, saíram. A gente tem chegado de outros atletas mais jovens, no caso, né, nas posições de Renan Lodge e João Félix. E Renan Lodge, inclusive, não tem conseguido jogar com tanta frequência quanto eu imaginei que ele fosse jogar. Eu achei que ele fosse atropelar por lá, viu? Grande jogador de futebol. Grande jogador, mas infelizmente ainda não se firmou como achei que fosse ser. E o Ángel Correia começou a jogar mais bola. Tem uns caras surgindo, né? Que já estavam até dentro do próprio elenco, começaram a ter um pouco mais de espaço e tentar jogar um futebol um pouco diferente. Apesar disso, ainda é um time com uma dificuldade imensa em marcar gols. Eu tenho um depoimento para fazer com relação ao Atlético de Madrid na preparação e na estrutura tática do Simeone. Eu tive a oportunidade, os amigos que estão nos ouvindo e nos acompanhando aqui no YouTube também, é claro que tem uma diferença muito grande quando você vai ao estádio assistir um jogo e fazer uma análise do jogo do estádio. É diferente de quando você faz na televisão. E eu tive a oportunidade de assistir Real Betis contra Atlético de Madrid lá em Sevilha, né? O Real Betis que é de Sevilha. Eu nunca vi na minha vida um time com a organização do Atlético de Madrid. Nunca. A estrutura de marcação desse time não é só um balé, né, onde os jogadores mudam de posição e se organizam conforme a posição dos seus colegas em campo. Eles todos nas linhas de marcação, eles falam entre eles o jogo inteiro para se organizar. Ou seja, todas as bolas que o Real Betis... E o jogo foi o seguinte, o Atlético Madrid foi ao ataque uma vez, fez um gol, entregou a bola para o Real Betis o jogo inteiro, o estádio lotado. O Real Betis não conseguiu dar nenhum chute no gol, jogo horroroso. Né? Mas, no que se refere à parte tática, é um negócio impressionante a capacidade do Simeone de manter esse time organizado, Pedro. Do meio para trás, né? Do meio para trás, da parte defensiva. Né? A parte ofensiva, eu acho que ele se cobre do fato de nunca ter tido um grande time, não um grande time, ele teve na mão sempre um bom time, mas um time com capacidade para competir de igual para igual com o Barcelona e com o Real Madrid, né? Nunca teve. Eu concordo com você, mas ele não jogava só com o Real Madrid e Barcelona. Não, pois é. Ele jogar contra o Real Sociedad em casa, né? Ele joga da mesma forma, em qualquer lugar. Ele se cobria, a justificativa dele era essa, a gente não tem grandes jogadores no elenco, não temos grandes jogadores no elenco, e sempre vinha na terceira posição, ocasionalmente na segunda, ocasionalmente, inclusive, ganhava torneios, né? Então, acho que ele sempre se satisfez com isso. Ele precisa mudar, ele precisa evoluir. Eu acho que é um dos maiores treinadores do mundo. Ganha muito bem para evoluir, né? Ganha muito bem para isso. Pois é, né? E eu acho que ele é um dos melhores treinadores do mundo no que se refere à relação com o elenco
e fazer com que o elenco responda aos comandos dele. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu ficava prestando atenção, eu estava de longe, o jogador central ali no time do Atlético Madrid naquele jogo, eu não conhecia. Ele ficava mais... A participação dele no jogo era maior sem a bola do que com a bola, porque ele ficava o tempo todo apontando para o Felipe Luiz. Sobe, Juanfran desce, volta. Parecia um maestro. E eles se olhavam em campo, eles se falavam em campo, eles faziam gestos que devem ter algum significado. Um negócio impressionante, impressionante. Agora, voltando aqui para o grupo, também não vai dar... Não caiu na prova esse grupo também, né, cara? Juventus muito na frente, inclusive, do Atlético Madrid, né? Assim, o comum na Champions League, nessa fase de grupos, é que temos um ou dois times destacadamente melhor que o resto do grupo. Então, é natural que vê uma discrepância, né? Até em relação à pontuação, nível de jogo, investimento. Essa história que na Champions League só tem jogo bom é uma grande falácia. É uma coisa que vendem, e não é bem assim. Os melhores jogos começam a existir mesmo na próxima fase. Exatamente, mas é a próxima fase. Bom, outro grupo também que, cara, o Liverpool, eu tenho um carinho pelo Liverpool, muito menos do que eu, enfim, não vou nem entrar nesse assunto, né? Mas é um time que sofreu muito desde o começo dos anos 90 até agora, né? Um time que vem cambaleando, aí ganhou a Champions, ganhou o Campeonato Mundial, agora realmente voltou a ser o que sempre foi o Liverpool. O Napoli tem um time também que eu tenho muito carinho, estava conversando com o Pedro antes de começar o programa, sobre a época do Maradona careca, alemão, era realmente um timaço, uma máquina o Napoli de jogar futebol. E aí o Red Bull Salzburg e o Genk, né? Também não cai na prova esse grupo, né? Tava na cara, né? E o Liverpool até me surpreendeu que ele fez pouco ponto nesse grupo. Eu esperava mais dele, né? Eu esperava 18 pontos. Até porque esse é o pior Napoli dos últimos anos. Mas mesmo assim, inclusive, houve a substituição, né? O Ancelotti saiu, né, cara? Foi sacado do time. Depois de uma vitória de 3-0 contra o Genk, o negócio... Enfim. E outra coisa... Tá em 11º no Campeonato Italiano, Napoli, nesse ano. Tá. Uma coisa engraçada é o seguinte, passaram os dois times que deveriam passar, mas se a gente voltar um pouco a fita para a última rodada, o Liverpool passou um perrengue, cara. O 2-0 contra o Salzburgo, quem assistiu o jogo, enfim... Não foi esse 13-7 em pontos, não foi a tranquilidade que esses números apontam, né? Não foi. E sabe o que me lembra? Me lembra o Flamengo no final da primeira rodada da Libertadores do ano passado. Passou, foi líder do grupo, mas quem viu os jogos fala, passou, mas passou sofrendo, né, cara? Passou rezando para Deus, né? Agradecendo aos céus para poder passar. Pois é. Mas enfim, passou quem devia passar, o fato é esse. Liverpool e Napoli se classificaram, primeira e segunda posição, 13 pontos para o Liverpool, 12 para o Napoli. Outro grupo também, esse grupo era um pouco mais interessante, porque eu achei que a Inter fosse arrumar algum pampeiro, mas nada, né? Arrumou nada, passou Barcelona e Borussia, 14 pontos para o Barça, 10 para o Borussia Dortmund, um time que eu tenho um carinho muito grande. O Barça, cara, eu adoro o Barcelona, né, cara? Sempre gostei. E o Borussia por causa do estádio, né? O estádio do Borussia é realmente... legal. A torcida é legal, cara. Pô, a parede Yellow Wall é fantástico. É muito caro. E tem aquela coisa do menor, né? Ele é menor do que o Bayern, mas incomoda e tem aquela vamos bater no grande, no gigante, né, cara? É bem bacana. E o Barcelona, pela tradição, o Barcelona que já foi esse menor também, né? Diga-se de passagem. Pedro... Durante muitos anos. Durante muitos anos. Foi na época do ditador, né, do Franco, ele era uma situação, um time que tinha menos respaldo político, tinha menos, na verdade, o menos era o Atlético de Bilbao, né? O Atlético de Bilbao por razões, inclusive étnicas, né, raciais. Não, a história do Atlético de Bilbao até vale um capítulo à parte, né, até um programa para explicar um pouco o que é o Atlético de Bilbao, para até dar uma dimensão do quão grandioso historicamente o clube é. Que as pessoas não sabem, né, cara? É um time de meio de tabela agora, mas ninguém sabe a história do Atlético de Bilbao, né? O Atlético de Madrid tem raízes no Atlético de Bilbao. Assim, é uma coisa muito grande. Era o clube que mais vitorioso da primeira quinquena do século passado na Espanha.
Era um clube que nunca caiu, que sempre levou a torcida para o estádio. É um clube que fica numa região muito pobre, não de hoje da Espanha, mas historicamente pobre. E aí, na época da ditadura, ainda sofria... A Guerra Civil Espanhola, o País Basco foi bombardeado, tem Guernica. Então, assim, tem muita história legal, né? Uma história tá marcado, rica para falar sobre isso. Legal não é, né? Na verdade, mas a história... Tá marcado. Muito... Teremos Pedro Sampaio aqui para falar, bater um papo com a gente. Eu nem sei muito da história do Atlético de Bilbao. Falamos aí a história do Atlético de Bilbao. Tá marcado aí. Eusguera, né? Eles que falam basco. Basco é uma das línguas mais difíceis do mundo. Não tem similar no mundo inteiro. Dizem que tem uma similaridade com o finlandês, que é do outro lado da Europa. Interessantíssimo. Um lugar fantástico, fantástico, fantástico. Passou Barcelona e Borussia. A Inter deu uma incomodada ali de vez em quando, mas nada de muito sério. E o Slavia Prague, nada, né? Nem caiu na prova. Esse grupo, né, é daqueles grupos que são pegadinha, né? Porque você tem um time muito mais fraco que os demais e 3 que poderiam passar. O Barcelona acima, claro, mas o Inter de Milão vem se recuperando, né? A Inter de Milão vem se recuperando esse ano. Tá fazendo um bom campeonato italiano. Tem bons jogadores. Eu até acho o time da Inter de Milão melhor que o do Borussia, jogador por jogador hoje. Então, assim, não eram favas contadas, não. Esse grupo era eu não conseguiria apontar... Eu apontaria o Barcelona, é claro, mas em segundo lugar eu não saberia apontar quem ficaria, não. Borussia ou Inter de Milão. Passou o Borussia. Eu certamente votaria no Borussia. Certamente. Essa recuperação da Inter já vem há algum tempo, mas ainda não está num estágio de desenvolvimento, estrutura tática que o Borussia tem, né, cara? Mas vamos lá. A gente pode discutir isso agora, porque agora, nesse grupo, passaram... Esse grupo, sem dúvida nenhuma, era o grupo mais interessante, né, pelo equilíbrio das forças. Tá de acordo, Pedro? Concordo. Zenit, Benfica, o Lyon e o Leipzig. Red Bull Leipzig. Aqui a gente não tem essa frescura de propaganda, não. Aqui chama-se Red Bull Leipzig. Os caras estão pagando, tem direito de ser promovido aqui pelo Mundo na Bola, né? Assim, eu acho que é um equilíbrio por baixo. Um equilíbrio por baixo. O Lyon é o famoso Campeonato Brasileiro da Europa, né, cara? O Lyon tá numa péssima fase. O Benfica não tem força financeira para disputar com os principais times da Europa. O Zenit me dá uma dor no coração o Benfica não ter essa força, cara. Faz o máximo que pode, essa é a verdade. Eu tenho um carinho especial pelo Benfica, cara. O Benfica, eu vou contar por quê. Primeiro pelo estádio, né? O Estádio da Luz é sensacional, a torcida é sensacional. A entrada do Benfica em campo é uma coisa extraordinária, que entra com a águia solta uma águia, a águia voa em volta do estádio. Um negócio, cara, lindo. Eu não sei se o Benfica tem mais de 2, mas o Benfica tem 2 lojas para o torcedor. Uma na região da Baixa Chiado, no centro comercial ali de Lisboa, e outra no próprio estádio. E eu tive a oportunidade de visitar as 2 lojas. Eu coleciono camisa de clubes, né, de futebol. E a coisa mais legal é o seguinte: os vendedores das lojas são torcedores fanáticos do Benfica. E são malucos pro futebol. Então, cara, você vai na loja do Benfica, e quem gosta de futebol, independente do clube que torce, né? Você gosta de falar sobre futebol. Cara, todas as vezes que eu fui nas lojas do Benfica, eu quase não compro nada, né? Eu compro uma camiseta e tal, mas trocar uma ideia com os caras é sensacional. A paixão do torcedor português do Benfica é fantástico, fantástico. Eu gosto muito do Benfica, tenho um carinho especial pelo Benfica. Tem uma camisa linda do Benfica também, diga-se de passagem. Mas, como você disse, né? Financeiramente, o Benfica poderia disputar com o Lyon, né? Na verdade, o Lyon tá numa fase bem ruim. O time do Lyon é ruim, tá? O time do Lyon é pior que o Benfica. O time do Lyon nem de perto é aquele Lyon dos tempos do Juninho Pernambucano, que revelou Benzema. Não é isso, né? É outro time. E em relação ao Benfica, eu concordo com você, mas eu acho que o Benfica ele tá no limite do que ele pode fazer. Eu acho que ele normalmente não tem muito como dar um passo além. Uma das formas de você medir o quanto um clube é grandioso é você verificar o quanto ele incomoda os seus adversários diretos, né? E eu tinha um amigo sportinguista, nossa, como ele detestava o
o Benfica. E não é só ele, né? Todo mundo detesta o Benfica. Então, é uma forma de mostrar o quanto aquele clube incomoda, como ele é grande, como ele é vitorioso, tem uma história rica. É porque é o seguinte, né? O Sporting e o Benfica são de Lisboa. E o Porto é de uma outra cidade, né? O Porto talvez seja a maior força de Portugal, né? O Benfica. Será? Toda vez que eu falei isso, eu sou contrariado. Eu gosto mais do Benfica. Mas olha, eu não sei agora como tá a classificação de títulos. Tem que pegar para organizar. Mas uns 5, 6 anos atrás, quando eu tinha pego um levantamento, por curiosidade, não é mais assim, tá? Não é mais assim. Era Benfica 31, Porto 24, Sporting 17. 7 cada. Aí o quarto tinha 1. Mas olha só, e a Champions? Não, e a Champions, o Benfica ganhou 2 com o Eusébio. E o Mundial? O Mundial agora eu não lembro, porque uma ele perdeu pro Santos, eu não sei se ele ganhou. Agora tô na dúvida. Vou pesquisar certinho aqui, a gente já vai falar sobre isso aqui também. Enfim. Próximo grupo. H. Olha ele aí, ó. Olha o Valência. Valência, Chelsea, Ajax e Lille. Teve zebra aí, não teve, o Pedro? Eu vou falar que é surpreendente o Valência terminar em primeiro nesse grupo. Surpreendente. O time do Valência, nada demais. Nada demais. Olha, né? Obviamente foi por desempate, né? Mas ter feito 11 pontos nesse grupo, o Valência, é um pouco acima do que o Valência tem apresentado na temporada. O Chelsea era o favorito, apesar de não ter podido fazer contratações ao longo dos últimos tempos, né? Tem um bom time. O Ajax tem um orçamento baixo, mas fez uma boa campanha, abriu mão de alguns jogadores na janela, mas ainda assim é um bom time. E o Lille também é um time do nível do Valência, assim. Não é menor nem pior, assim, é parecido. Cara, eu tenho um pouco de dificuldade de comparar o Valência com o Lille, mas certamente o Ajax e o Chelsea estão na frente de ambos, né, cara? Muito mais o Ajax pela questão de uma habilidade em desenvolver jovens jogadores do que por orçamento, né? Porque o orçamento do Ajax é bem humilde comparado aos outros da Europa. E até acho que provavelmente não tem um número, mas imagino que seja menor até que do próprio Valência. Só que o Valência classificou, né? Fazer o quê? Futebol tem dessas. Primeiro. Cara, eu também gosto muito do Valência, sabe por quê? O estádio é maneiríssimo. Acho que talvez seja o estádio com a maior inclinação na Europa, da arquibancada. É um negócio, uma pirambeira. O Valência, assim, que eu acho que o Valência tem uma dupla de ataque consolidada, né? Que é aquele Maximiliano Gomes e o Rodrigo Moreno, brasileiro, naturalizado, tudo mais. Mas o Max Gomes é o maior destaque. Mas não, você vai pegar a escalação dele e falar, time ok, no máximo. Para estar na frente do Chelsea, tanto que o Chelsea também estaria com um grande time, apesar do trabalho do Lampard ser muito bom. Surpreendentemente bom. Surpreendentemente bom. Desenvolvendo jogos atletas, tá conseguindo se virar nos 30. Os jogadores, algumas posições carentes, ele consegue encaixar outros jogadores para ocupar aquela faixa do campo, tá indo bem. Não, e outra, né, cara? O time joga bonito, né, cara? Não é um jogo feio, é um time que gosta da bola, né, cara? Claro, ainda tá muito atrás do City e do Liverpool. Mas é outro universo, a gente tá falando de... é outro universo, universo. Vamos agora para os confrontos, né, cara? Através de sorteio, na UEFA, como vocês sabem, na Champions League é sorteio, né? E o sorteio, o pareamento ficou complicado. O primeiro jogo desse pareamento é o seguinte: Liverpool contra Atlético Madrid. E aí, Pedro? Isso aí é muito fácil. Babada? Futebol tem de tudo, né? Futebol tem de tudo. É o Liverpool contra o Atlético de Madrid. Liverpool muito favorito. Inclusive, acho que não vai ter nem jogo de igual para igual, tá? Vai ser Liverpool passando o rodo. Lógico que tem surpresas, né, do futebol. O Atlético de Madrid vive, talvez, uma época mais instável dos últimos anos. Apesar do que, como eu disse, na final da Supercopa Espanhola, só não ganhou porque o Valverde do Real Madrid trocou, já na prorrogação, ser expulso por evitar o gol.
do Morata na frente. Tá com um ânimo renovado o time depois da competição, jogou bem alguns jogos. Fez até gol, olha só, fez até gol. Que era uma coisa que não estava muito acostumado, não sabia nem para onde correr na hora de comemorar. Mas tá melhorando. O time também tem bons jogadores, bons valores jovens. Para mim, o João Félix joga demais. Saber lapidar esse menino, ele vai ser um dos possíveis pleiteadores do cargo de melhor jogador do mundo. Então, tem um bom elenco, tem o Ángel Correia, né, indo muito bem. Tem o Morata fazendo um serviço de centroavante ali. Então, assim, é um time sólido. Mas não dá para encarar, né? Não dá para encarar, né? Muito legal, tudo que eu falei é muito legal, mas vai perder. Ele jogou como nunca, perdeu como sempre, né? Porque olha o Liverpool. O Liverpool tem o melhor goleiro do mundo, o Alisson. O melhor lateral direito do mundo, disparado, o Alexander-Arnold. Inclusive, talvez seja o melhor lateral direito que eu vi jogar. Justo. Pelo menos no recorte de tempo que eu vi, né? Pegando dos anos 90, segunda metade dos anos 90 até hoje. Nesse pequeno recorte. Eu não vi nenhum lateral tão superior aos demais quanto ele é hoje, com tantos atributos diferentes, dominando a posição. Temos o Van Dijk, que é o melhor zagueiro do mundo. A gente tem o melhor trio ofensivo, que se entende, parece que joga por música, que sempre jogaram junto e tem uma afinidade absurda. Não dá para o Atlético de Madrid, em teoria. Futebol é futebol, mas para mim, dos confrontos que a gente vai discutir aqui, talvez seja o mais óbvio. Liverpool e Atlético, acho que o Atlético não dá nem para saída, para ser bem sincero. Vamos pro próximo? O próximo é o seguinte. Moleque, esse vai ser um jogão. Borussia e Paris Saint-Germain, o primeiro jogo lá em Dortmund. E o segundo jogo em Paris. Pedro Sampaio, favas contadas, não? Olha, eu acho o Paris Saint-Germain muito favorito. Muito Também favorito. Assim, uma coisa que o pessoal, né, a gente vê, fica falando muito do Neymar, extracampo, todas as polêmicas que ele se envolve, mas ele tem jogado muita bola essa temporada. Muita bola. O Mbappé tá muito bem. O Icardi tá muito bem também. Então, assim, o time do Paris Saint-Germain é muito melhor, né? Tem Di Maria, tem Thiago Silva na zaga, tem, enfim, o que não falta é bom jogador ali. Já o Borussia, talvez, apesar de ter um trio ofensivo que eu gosto particularmente bastante, né? Torben Hazard, o Royce e o Sancho, é um time que não vive seus melhores dias. Eu até achei que ele fosse fazer um campeonato alemão melhor esse ano, porque ele tem um bom time. Eu gosto muito do Guerreiro, eu acho que ele é um lateral ala e cumpre bem a função. Ele ocupa muito bem toda a faixa do lado esquerdo. O Hummels, né? Interminável Hummels na comando da zaga, foi um zagueiraço, continua sendo um bom zagueiro. Não. Ainda é um grande zagueiro. Ainda não é aquele Hummels, né? Que não é porque não consegue mais fazer a cobertura como fazia. Mas tanto joga com 3 zagueiros agora, geralmente, no Borussia, mas o Hummels é sublime, né? Joga com 3 zagueiros justamente porque ele já não consegue mais fazer a cobertura como ele fazia. Mas o posicionamento dele é realmente extraordinário. É extraordinário. Bola aérea, defensiva e ofensiva. O cara é muito fantástico, muito bom jogador. Mas eu também acho a diferença é menor do que o jogo anterior, né? Liverpool e Atlético Madrid, mas ainda acho que nesse confronto há uma boa vantagem para o Paris Saint-Germain. Estamos de acordo. O Paris Saint-Germain passa. Vamos depois só ver o quanto a gente errou, né, no futuro. Não erra nada, que a gente não erra nada. São eles que erram, né? A gente... esse é o confronto mais interessante das oitavas de final da Champions League. Atalanta contra Valência. O primeiro jogo em Bérgamo, o segundo jogo em Valência. Agora eu quero ver a gente falar. Agora a gente erra, Pedro, porque agora... Eu vou falar uma coisa, né? Que é muito mais baseada no meu feeling do que propriamente numa análise cartesiana sobre como vai ser o jogo. Passa o Atalanta. Primeiro, o Atalanta é um ataque fabuloso, né? Tudo que eu falei do Atlético de Madrid é o inverso para o Atalanta. O Atalanta é o principal ataque da Itália, é o quarto lugar, mas está disparado na frente no ataque. Tem 12 gols na frente da Juventus, acho que 9 na frente do Inter de Milão. Ganha de 5 do Parma, do Milan. Que é um time, agora também perde, é um time inconstante. Agora é um time muito rock and roll. A galera vai, Papu Gomes, Luiz Muriel. É um time... Aliás, tem jogador, né? Tem uma expressão no tênis
que é o Early Boomer, né? Aquele cara que nasce muito cedo, desenvolve muito cedo. André Agassi. Pro esporte. Desaparece e depois volta, né? Exatamente. Tinha que é um Papo Gomes, o late boomer, não sei se essa expressão, porque o cara que tá jogando uma bola que nunca jogou na vida, com mais de 30. Realmente. Não, cara, sabe o que é legal desse confronto, Pedro? O legal desse confronto é que ou Valência ou Atalanta estarão nas quartas de final da Champions, cara. A coisa mais extraordinária é que vai ter um time médio, pequeno, voltando às quartas, e dependendo do cruzamento, a gente pode ter um time pequeno com todo respeito, né? Um time menor do que os grandes europeus, até na semifinal, dependendo aí do pareamento. Esse aqui eu vou dizer o seguinte, passo o Atalanta também, porque eu acho o Bergamo uma cidade maravilhosa, porque de futebol não dá para falar, eu acho que os times são parecidos, são times que não tem nada extraordinário. O Atalanta é, sim, um ataque fabuloso, mas é um ataque fabuloso no futebol italiano, né? Vamos com todo respeito, né? É estranho lá, né? Ele fala, pô, fazer um gol, né? Dá pra fazer tanto gol no campeonato, né? Pois é. Eles têm regulamento pra isso. Eu vejo até perdendo ponto, né? No regulamento, nem sabe que elogiando ataque no futebol italiano. O cara perde até ponto pra fazer muito gol lá. Não sei. A gente vai fazer um update dessa conversa aqui entre o primeiro e o segundo jogo para ver o que a gente acertou. E aí a gente vai poder falar com um pouco mais de precisão. Ou então a gente pode fazer um outro programa uns dias antes dos jogos para a gente ver, né? Ver como o Atalanta vai jogar e o Valência vai jogar nos próximos 4 ou 5 rodadas para a gente ver como esse time se desenvolve até lá, né? Papo bom, cai tudo por terra que eu falei. Pois é. Vamos lá, o próximo. Esse também vai ser. São jogos interessantes também, né? Tottenham contra o Leipzig, Red Bull Leipzig. Eu acho que passa o Leipzig. Olha, é com dor no coração, tá? Com dor no coração que eu acho que passa o Leipzig também. Mas por que dor no coração? Porque eu tenho uma simpatia muito grande pelo Tottenham. Pelo Tottenham. É um dos times da Inglaterra, se não o time da Inglaterra que eu mais simpatizo pela maneira como a torcida continua sendo fiel ao clube, participando bastante, indo sempre lotando estádio, e o time não ganha nada desde a década de 60. E continua sendo um time grande que incomoda os rivais. Aquela história que eu falei do Benfica, quando você pergunta pro torcedor rival qual time que ele não gosta, geralmente é assim em Londres. Quem que você não gosta? Não gosta do Tottenham, pro Arsenal, do West Ham, do Chelsea. É um time que a torcida é muito presente, uma torcida muito vibrante. Torcida chata, né? Logicamente tem bons e maus elementos em todas as torcidas, né? Não dá para generalizar. Boas e más ações em todas as torcidas também. Só que a torcida do Tottenham é uma torcida muito intensa. Desculpa, Pedro. A sua opinião com relação à passagem do Leipzig sobre o Tottenham refere-se ao campeonato, ao bom campeonato que o Leipzig vem desenvolvendo na Bundesliga, né? Assim, tem isso e também tem a ineficácia do Tottenham também. Porque não me parece ter alguns jogadores no Tottenham que estão tão afim de continuar. Talvez a gente termine, né, fazer essa análise aqui e não vale de muita coisa que a gente vai falar do Tottenham, porque eu não sei quem vai entrar e vai sair agora dessa janela. Tem gente que parece que quer ir embora, tem gente que vai ter que contratar o Tottenham. É um dos times que mais falam em saída em contratação de atleta no momento. Harry Kane não vai jogar o confronto, só vai voltar em abril. E é um desfalque e tanto não ter o Harry Kane, que na minha opinião, aqui a polêmica. É o atacante hoje mais completo do futebol mundial. O atacante de centroavante, para não falar o Messi é muito melhor, não é comparar, mas falando de centroavante hoje, o Harry Kane, se tivesse um centroavante para escolher, na frente do Lewandowski, eu botaria o Harry Kane no meu time. Não. Botaria. Isso é um programa para depois de falar de Harry Kane e Lewandowski. Podemos, porque eu acho. Bom, isso fica. Anota aí, produção. Harry Kane contra Lewandowski. É um bom programa. Excelente programa. E eu vou falar uma coisa. Se tem um jogador que merecia passar do Tottenham nessa fase, é o Son. Vocês jogaram muita bola, o Son. Muito bom jogador. Como assim? Vem jogando muita bola faz muito tempo. Talvez a gente esteja falando do melhor jogador asiático todos os tempos. Outro programa pra gente falar sobre isso, hein? Mas aí, cara, eu vou... Desse programa eu vou me abster. Esse você faz sozinho. Porque futebol asiático é uma lacuna. Mas todos nós, eu falo futebol asiático que jogou na Europa. Né? Porque eu também não acompanho o chinesão.
O chinesão. Eu quero só fazer um comentário do Leipzig. Eu acho que o Leipzig não vai passar simplesmente por conta da ineficiência do Tottenham. Tem o melhor jogador do jogo, né? O Timo Werner. Que é o melhor jogador do futebol alemão hoje, inclusive, na minha opinião. O melhor jogador do futebol alemão, a gente concorda nisso. Vem fazendo uma Bundesliga. É uma Bundesliga diferente, né? Porque o Bayern e o Borussia não estão bem. Não estão bem. Mas isso não tira o mérito do Leipzig. O Leipzig lidera a Bundesliga. Deve estar... Não, agora me pergunto. O segundo colocado da Bundesliga não é nem o Bayern, nem o Borussia. É o Mönchengladbach. É meio difícil. Eu não sei falar esse nome, não. Não tenho... Mönchengladbach. Mönchengladbach, né? Borussia... que é uma cidadezinha, cara, pequenininha na fronteira com a Holanda. Enfim, tá lá. O Timo Werner, né, no campeonato alemão, acho que são 21, deixa eu ver, acho que são 21 jogos, se não me engano, mas isso, 20 são 17 jogos. São 17 jogos. Em 17 jogos ele tem 24 participações diretas para gol, entre assistência para gol e gol, 16 gols e 8 assistências. Não fica no Leipzig na próxima temporada. Pode anotar aí. Ele não tem a participação de, mais ou menos, arredondando, 1 gol e meio por partida, entre assistência e gol. Então, estamos de acordo que passa o Leipzig. Passa o Leipzig. Com dor no coração, mas passa o Leipzig. Sem dor no coração nenhuma. Chelsea e Bayern. Esse vai ser interessante também, hein? Mas vai passar o Bayern. É a campanha da Champions, né? Pois é. 6 jogos. Só que não faz um bom campeonato alemão. Não. Vem em quarto, longe, não longe, mas não tá lá a cabeça contra o Leipzig. Olha, tem o Miller, né? Que o Miller talvez seja o melhor. Eterno Miller também, né? Eterno Miller. O melhor ruim jogador da história. O que eu quero dizer melhor ruim jogador da história? Que ele é tecnicamente, né, limitado, né? Com a habilidade, ele é meio trôpego, né, correndo com a bola. Ele não é um jogador habilidoso. Claramente, ele não é o Djalminha. Tá? Não tem essa familiaridade. Agora, jogador que otimizou muito bem a carreira. Eu quero dizer, tem os fundamentos muito na ponta. Cabeceia bem, se posiciona bem, passa bem, sabe a hora da tomada certa decisão. É um cara que tem o time do jogo, vibra de acordo com a partida. Ele é aquele cara que tem todo o meu respeito, porque de um talento, né, de uma técnica limitada, de uma habilidade, melhor falando, nem técnica exatamente, ele conseguiu otimizar muito todos os outros atributos dele, com a seriedade ele levou a carreira. Merece todo o respeito por isso. Eu não acho que seja craque, mas merece todo o respeito. Não acho que seja craque, mas não é um jogador ruim. O melhor jogador ruim é sacanagem com ele. O melhor jogador ruim é bom jogador, porque em termos da habilidade dele. Ele é bom jogador. Não, excelente, é fantástico. Quer dizer que com habilidade, ele não é um jogador habilidoso. É um jogador bem duro. Cara, eu acho que a maior a característica mais proeminente do Miller é o posicionamento dele, né, cara? É impressionante como ele atrai a bola dentro da área, cara. É impressionante. Um jogador que faz um pivô decente, tá lá, faz 150 anos, né? Desde quando eu era criança, o Miller já jogava, né, cara? Não me lembro, o Miller é um negócio impressionante. O futuro maior artilheiro das Copas, né? Eu lembro disso. Pois é. Passa o Bayern, então. Passa o Bayern, apesar do que meu coração queria que o Chelsea passasse. Eu acho que o trabalho do Londres deveria ser recompensado. Eu acho que vai passar o Bayern, mas eu acho que vai passar apertado. Eu não acho que vai ser favas contadas, não. Vai ser um jogo difícil. O Chelsea vai fazer nessa janela, né? Porque ele deve poder voltar agora a contratar. Então passa o Bayern para o Pedro. E para mim, a gente não discordou de nada aqui até agora. Nápoles e Barcelona. Talvez esse seja o confronto, apesar do Barcelona viver num momento um pouco turbulento. Apesar de tudo, achei o confronto mais fácil de apontar o Barcelona. Tranquilamente. O Napoli vai muito boa na temporada. Tem um detalhe importante na Champions. Quando jogou, acho que ano retrasado, Real Madrid e Paris Saint-Germain, eu me lembro claramente o Marcelo comemorando o gol, mostrando a camisa do Real e falando, né, pela leitura labial, a gente conseguia ver, né? Olha o peso da camisa! Camisa pesa, parceiro. E o Napoli tem história, etc, 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 mas na Champions League, bota a camisa do
Barcelona no varal, enverga o varal, né, cara? Vai passar com a camisa, o Barcelona não para... Não, mesmo difícil. com o Suárez fora da partida, né? Mesmo o Suárez fora da partida, vai passar. E com qualquer time que vai jogar a próxima fase, vai ser difícil de segurar o Barcelona. Vai, até porque o Barcelona tem um time muito bom. É questão realmente de encaixar um técnico que entenda as potencialidades do elenco, faça um jogo propositivo e vai rolar. Porque, olha só, a gente tá falando de um time que tem, que deve jogar sem Suárez, tá? No meio campo. De Jong, Busquets, Rakitic, o Vidal tá fazendo no lado esquerdo agora, né? Tá equilibrando bem o time. O Griezmann, o Messi na frente. Olha só. Isso com o Dembélé, que pode ser uma opção para entrar e da correria. Timaço. Timaço. Quero ver quando o Klopp for treinar o Barcelona, como é que vai ser. Eu tenho só fico só triste com essa fase do Napoli, porque eu gosto muito do Insigne jogando. Acho ele muito bom jogador. Eu também. Não só dele, eu gosto do Napoli, cara. É um time que eu tenho uma simpatia danada. O meu casaco do Napoli, inclusive, tá ali, no cabide. Tu vê o jogo do Napoli, é meio que o Robson Crusoe, assim, desbravando sozinho, lutando, tentando abrir espaço. Uma coisa diferente. Eu preciso assistir mais jogos do Napoli, para ser bem sincero. Essa temporada eu só assisti um. Enfim. Tá aí compromisso de assistir mais jogos do Napoli. É por isso que a gente traz o Pedro Sampaio aqui, porque o Pedro Sampaio assiste todos os jogos, né? Então fica mais fácil para ajudar a gente os jogos que a gente não assiste. O universo da galáxia que foram passados, assim, antes da TV eu já assisti. Mas tem muito jogo também, gente, que não dá para assistir, né? A gente seleciona os jogos chaves, né, para poder ver. Olympique de Lyon e Juventus. O Lyon e o Juventus. Passa o Juventus. Já pode anotar aí também, não vai ter... O Lyon tá muito mal. Muito mal. Eu acho, desculpa, esse é o jogo mais... Acho que talvez seja o confronto mais fácil de se falar. Porque a diferença do Juventus... E fora que tem o Mr. Champions, né, aí, né, o Cristiano Ronaldo, aquele que... que vai também... A Juventus também deve levar... O Cristiano Ronaldo deve levar a Juventus até a semifinal, né? Vai levar. A exceção se pegar o Liverpool. Qualquer outro time, eu não vejo nenhum outro time. Não é que seja o melhor. Cara, isso já está explicado. O que pesa, há um peso. E a questão do peso da camisa, a gente fala isso, parece que é simpatia, parece que é superstição, mas não é superstição, não, cara. A pressão... A questão da camisa, do peso da camisa, é como o time se comporta em situações de pressão. Não só o time, né? A torcida, os jogadores, o ambiente no clube, é tudo preparado. Enquanto para alguns times é uma situação extraordinária, uma euforia ou uma ansiedade muito grande, para outros times é parte da rotina, né, cara? E a Juventus é assim, tem sido assim. Francês, né? É diferente. O grau de exigência que ele tem que disputar semana a semana é diferente. Muito diferente. Enfim, passa a Juventus. E agora o último confronto. Nossa, esse daí, meu Deus. Esse é o confronto, eu acho. Cara, eu acho, é o confronto, por tudo aquilo que a gente acabou de falar de peso de camisa, tradição. Mas aí tem o Manchester City total do Guardiola, né, cara? Meu Deus, esse daí é difícil. Nossa. Pode escrever aí, hein? Pode escrever aí. Esse aqui não dá para ter nenhuma lógica, racionalidade, não dá. Mas para mim passa o Real Madrid. Eu vou falar Real Madrid também, sabia? Apesar de Real Madrid. Qualquer ângulo que você olhe, do empirismo científico à astrologia, não dá para apontar nada, né? Olha, meu Deus, rapaz. Assim, o Real Madrid, ele também está fazendo de uma maneira mais silenciosa uma transição. Ele está mesclando jogadores experientes, né, que compõem basicamente o primeiro time, com muitos bons valores jovens. Você vai ter jovem, tem o Rodrigo, o Vinícius Júnior, Jovic, o próprio Valverde, uruguaio. Aliás, temos que fazer depois um especial sobre meio-campos uruguaios, que tem surgindo muito meio-campo uruguaio bom. Tem o Bentancur na Juventus. Qual o nome daquele... Eu vou lembrar agora, aquele do Arsenal, que está indo muito bem também no... enfim, depois a gente vê, mas é um meio-campo muito bom do Arsenal também, está indo muito bem, Uruguai, tudo jovem, tudo na faixa de 21, 22 anos. Então, o futebol uruguaio tem desenvolvido muitos jogadores, inclusive jogadores já
um pensamento de jogo europeu. O que o jogador brasileiro às vezes sai daqui sem ter a formação para entrar lá e jogar, como é o caso do Arthur, que é banco no Barcelona, do Paquetá, que era para ser o cara do Milan e tem ficado no banco, muito também por uma falha na construção do time do Milan. Mas, de qualquer forma, os meio-campos uruguaios têm sido úteis em times de grande porte muito jovens. Isso é uma coisa para a gente até depois entender o que está acontecendo um pouco com o nosso futebol, comparado com os jogadores uruguaios que estão saindo daqui da América, né, que eu digo. Bom, cara, o Torreira. Torreira, isso. Torreira. O que acontece, cara, não dá... Eu acho o seguinte, eu não acho que seja uma coisa provocada por um trabalho de base da seleção uruguaia ou das categorias de base uruguaias, porque não tem volume de jogador, cara. Eu acho que é uma coisa circunstancial. É um país muito pequeno para gerar a quantidade de jogadores que vem gerando. Mas tem muito bom valor novo surgindo no uruguaio. E assim, historicamente o Uruguai, tirando aquela fase dos anos 90, produz alguns jogadores com uma população menor do que, sei lá, a cidade do Rio de Janeiro. Depois a gente pode estudar aí um pouco do futebol uruguaio. Vamos passar rapidamente aqui quem a gente falou, então. Passo Real. Só para um detalhe aqui que não poderia deixar passar. Um dos jogadores talvez mais subvalorizados do futebol é o Agüero, na minha opinião. Eu acho que se fala pouco do Agüero. Eu acho um craque. Eu acho um craque de bola. De bola, também acho isso. E ele se tornou agora, né, após fazer o hat-trick com Aston Villa, o maior artilheiro estrangeiro da Premier League. Da Premier League, é verdade. É verdade. E para muitos é o maior ídolo, né, o maior jogador da história do City. E então, apesar dele não achar ele o cobra do time, eu acho o De Bruyne o melhor ainda, mas o Agüero é um jogador que você sabe que vai te entregar gols. Você sabe o que se esperar dele. Não é um jogador espetacular, né, no sentido de fazer aqueles gols, 3 balãozinhos, não, mas um jogador eficiente, jogador regular, jogador que você pode contar. Um jogador que chuta muito bem, um jogador rápido, um jogador forte, um jogador que não tem bola perdida, cara. Exatamente, um jogador excelente. E é aquele atacante que não precisa de ser necessariamente um centroavante para funcionar. Ele joga revezando ali na frente, ele abre espaço para o Sterling entrar. Então, assim, jogador muito legal de se ter no time. O De Bruyne jogando muita bola, muita bola também, mas eu acho que vai passar o Real Madrid. Eu também acho que deve passar o Real Madrid, e vamos só ver como ficou, né? Então ficou Real Madrid, né? A gente disse aqui que ficou o Real Madrid, também passou o Real Madrid, passou a Juventus, passou o Barcelona, passou o Bayern, passou o Leipzig, passou, aí complicou, o Valência, o Atalanta, quem que eu falei mesmo? Eu nem sei o que eu falei, Atalanta, né? Atalanta, mas foi muito mais porque a gente quer do que por outro motivo. Atalanta, passa o Paris Saint-Germain e passa o Liverpool. Então esse foi o nosso primeiro programa aqui internacional, né, falando de futebol internacional, com o meu querido amigo Pedro Sampaio. Você vai nos encontrar em todos os lugares que transmitem-se podcast, nós estamos em todos, no Spotify, Mundo na Bola, também aqui no YouTube, né? Você que está chegando, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Vamos crescer juntos, vamos fazer esse canal um lugar onde futebol é tratado como cultura, não como guerra ou outra. Futebol é cultura. Vamos rir um pouco também, né? Como é que é? Vamos rir um pouco também. Vamos dar uma risada também, né? Foi muito sério, o programa foi muito sério, diga-se de passagem. Champions League é sério, né, cara? E análise de grupo, né? É difícil fazer. A gente precisa começar a falar um pouco mais de besteira também. Mas enfim, seu boa noite não, seu até logo, Pedro Sampaio. Pessoal, a todos vocês que nos escutaram em todas as formas de mídias diferentes, muito obrigado, né, por nos acompanhar. Espero que tenham gostado do programa. E não esqueçam de nos cornetar depois, principalmente depois de resultados, por exemplo, quanto a gente errou e quanto a gente acertou. Eu até acho que a gente vai acertar de 90% para cima, viu? Um ou dois no máximo que a gente vai errar. Um ou dois no máximo, mas nem acho, no máximo um, hein? Vamos lá, Fechado. Vamos lá. Eu acho que a gente vai acertar tudo. Essa aí vai... Barbada. Obrigado, Pedro Sampaio. Obrigado a vocês que participaram. Lembrando, mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal, faça parte dessa família que vai crescer e cresça junto com a gente. Um grande abraço. Nos vemos por aí em todas as redes sociais. Fomos.